Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus, capítulo 14. Nós vamos ler vários textos aqui, e se você puder deixar a sua Bíblia aberta, que nós vamos falar a respeito disso. Mateus, capítulo 14, nós vamos ler do versículo 12 ao 14, primeiramente. Mateus 14, a partir do versículo 12, diz assim, amém, gente? Opa, eu sempre faço isso. Diz assim, então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Está falando aqui de João Batista. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram da cidade seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Agora versículos 19 e 20. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. Agora, versículos 22 e 23. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Versículo 25. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles andando sobre o mar. E versículo 33 diz, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo, verdadeiramente és o Filho de Deus. Até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Peça ao Espírito Santo para ministrar o seu coração. Peça a Ele para que fale com você. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. E nós sabemos, Senhor, que o Senhor tem algo separado para nós, uma porção especial nessa noite. Eu peço para que o Senhor ministre o nosso coração da forma como o Senhor quiser. O Senhor conhece a necessidade de cada um aqui, Pai. E nós queremos nos expor à Tua palavra, para recebermos cura, libertação, para recebermos revelação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero começar aqui falando para vocês, contando para vocês como é que surgiu essa pregação. Ela surgiu de uma crise que eu estava passando, porque no começo de julho, e foi ali um pouquinho antes do cenáculo, um dia fui para a igreja trabalhar, parecia um dia bem comum, e eu estava ali, eu me lembro que era um dia cheio, eu tinha vários atendimentos e tinha algumas reuniões, e eu me lembro que durante a tarde, eu pensei 3 vezes, por 3 vezes eu pensei, eu não vou dar conta. Mas gente, foi um pensamento assim, não é porque eu estava atendendo alguma situação difícil e eu pensei a respeito daquela, não. Simplesmente veio na minha mente, eu conversando ali, eu no meio de uma reunião, eu pensava assim, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. E veio esse pensamento. Mas, gente, a verdade é que nós temos que dar conta, não é? Nós temos que dar conta. E eu me lembro que quando eu cheguei em casa, eu estava um pouco entristecida por causa disso. E daí, eu lembro que, sim, que eu passei um café, preparei uma mesa, Cezinha já chegou. E eu comentei com ele, na hora que nós sentamos na mesa, eu falei, Cezinha, aconteceu isso. Eu pensei 3 vezes, eu não vou dar conta. E ele falou assim para mim, Suelen, você fez seu devocional hoje? Eu falei, fiz. Ele falou assim, mas então separe mais um tempinho, vai lá no nosso quarto, liga um louvor e fica lá o quanto você precisar. E era por volta de 5h30, 6 horas, que eu falo que quem tem criança pequena em casa sabe que esse é o horário de pico, né? Faz janta, dá janta, banho, tarefa, todo aquele rolo, né? As crianças querendo brincar e você querendo que eles façam as coisas para cumprir ali uma rotina, para ir dormir cedo, para você poder descansar, não é assim? Eu falei, mas amor, essa hora ele falou, não, deixa com o pai, como ele fala, deixa com o pai. E eu falei, uau, né? Quando o marido fala assim, então, eu fui
eu fechei a porta, eu liguei um louvor, e eu fui, na verdade, e deitei no colo do Senhor. E eu não falei nada, eu não disse nada para o Senhor, eu só estive com Ele. E Ele também não falou nada, porque às vezes a gente pensa que no momento desse a gente tem que sair com uma palavra rema, não é? Eu saí de lá e Deus falou isso, falou. Eu não saí de lá com uma palavra que o Senhor tenha me dito, mas o meu coração mudou. O meu coração naquele dia mudou. Eu me lembro quando eu saí de lá, o Cezinha falou, e aí, como foi? Eu falei, Deus não me falou nada, mas eu estou transformada aqui dentro. Sabe, foi suficiente. Mas eu confesso para vocês, irmãos, que essa não foi a primeira vez que eu pensei isso. Não foi a primeira vez que eu tive esse tipo de pensamento. Houve outros momentos na minha vida em que eu pensei, eu não vou dar conta. Houve outros momentos na minha vida em que eu pensei, eu não vou conseguir. Puxa, eu precisava de um tempo. Você já pensou que você precisava de um tempo? Um tempo para a sua cabeça? Eu me lembro quando nós passamos a nossa dificuldade com o Lucas, que acredito que a maioria sabe da nossa história. Quando nós passamos a nossa dificuldade com o Lucas, foi o momento onde eu pensei isso. Né? Passamos por situações tão difíceis e eu pensava, não vou conseguir. Eu não vou dar conta. E nesse momento em que eu estava passando, eu e Cezinha passando essa dificuldade com o Lucas, eu me lembro que a vida da igreja continuava, não parou, pelo contrário, a igreja, as coisas até se intensificaram, a vida da igreja se intensificou naquele momento enquanto nós estávamos passando por aquela luta. Nós estávamos passando por um dos maiores desafios pessoais da nossa vida, mas também naquele momento, irmãos, nós estávamos passando pelo maior momento de avanço da nossa igreja. Gente, foi cada batismo de um tamanho que eu não sei nem explicar. Junto com aquela fase que nós estávamos passando com o Lucas. E eu me lembro que eu pensava, eu não posso parar. Eu não posso parar. Sabe, eu me lembro de outros momentos onde eu pensei que eu não ia dar conta. Onde eu pensei que também eu não poderia parar. Eu me lembro quando Deus me chamou para ser uma pastora, e esse foi um desses momentos que eu achei que eu não ia dar conta, porque isso era totalmente fora dos padrões com os quais eu estava exposta. Eu me lembro que eu pensei que eu não ia dar conta quando o meu pai foi acometido de câncer no ano passado. Eu pensei, eu não vou conseguir porque eu não tenho nem o que fazer, mas o meu coração estava tão entristecido, eu estava abatida por conta disso. Não tinha nada o que eu fazer, mas a vida continuava. Tinha pessoas que vinham e me pediam oração. Olha, ore por mim, eu estou com uma enfermidade. Olha, ore por mim, minha esposa está com câncer. Ore por mim, me unja a minha vida, porque nós estamos passando por essa enfermidade. Eu me lembro que eu pensei que eu não ia dar conta quando eu passei pela depressão. Eu achei que eu não ia dar. E quem já passou por depressão sabe que esse é um dos pensamentos, né? Eu não vou conseguir, eu não sou capaz, eu não posso, eu preciso de um tempo. Mas eu tinha um marido, eu tinha filhos, eu tinha uma igreja, eu tinha um chamado. Pessoas vinham pedir oração para mim, né? Ou então vinham falar assim, vamos marcar um horário aí porque eu preciso de um aconselhamento. Chegava lá, eu estou com depressão. Como que eu faço? Me ajuda a sair dessa. Ora por mim, eu estou entristecido, eu estou angustiado. Sabe, existem momentos na nossa vida em que a gente pensa, eu não vou dar conta. Mas aí a gente também pensa, mas eu não posso parar. Eu não posso parar. Irmãos, nós passamos por situações onde nós temos que administrar o nosso próprio coração e as nossas necessidades. Mas ao mesmo tempo administrar o coração e as necessidades da nossa família, na nossa casa. Ao mesmo tempo, nós temos que administrar as necessidades no nosso trabalho, no nosso estudo, no ministério. As necessidades da nossa célula, dos nossos discípulos. E eu não posso parar. Quantas vezes você já fingiu que não ouviu? Vamos ser sinceros, mas não tão sinceros, porque, né, às vezes não dá muito certo. Mas quantas vezes você já fingiu que você não ouviu o telefone tocar? Porque você estava num momento muito difícil da sua vida e você achou, eu não tenho nada para oferecer agora para esse momento. Quem sabe num outro momento, mas agora eu não tenho nada para oferecer para essa pessoa que está me ligando. Ou então quantas vezes você já foi atender
um discípulo, ou um amigo, uma amiga sua que estava com uma dificuldade, falou, eu preciso conversar, vamos ter um tempo? Vai. Aí quando você chega lá para falar com essa pessoa, ela está na mesma situação que você, parece que descreveu a sua vida, né? Parece que está falando tudo, parece que é você falando para você mesmo. E daí a pessoa está buscando em você exatamente a orientação que você precisa para a sua própria vida. Já aconteceu isso com você? Gente, dá vontade de falar assim, vamos dar as mãos. Somos duas pessoas. Quantas vezes você já teve pensamentos de inadequação? Pensamentos de que outra pessoa deveria estar no seu lugar, não você, porque você não vai dar conta. Mas quem sabe o fulano, ele pode dar. Aquele outro é melhor do que eu, ele vai conseguir, eu não vou conseguir. Sabe, irmãos, às vezes a gente olha para o que Deus nos chamou para fazer. Às vezes a gente olha para o ministério que Deus nos deu, que Ele nos confiou, e a gente pensa que aquilo não é para nós. Aquilo não é para mim, que a vida com Deus em si, que ela exige muito de nós. E que as lutas da nossa vida cotidiana, elas já são tantas. Então, se eu deixar a célula, se eu deixar o ministério, ou então, quem sabe se eu só frequentar os cultos, ou não, eu vou assistir online só, e no domingo da ceia, eu apareço aqui. Quem sabe se eu fizer assim, as coisas vão ficar mais leves para mim. E nós achamos que a demanda da vida, ela é suficientemente grande a ponto de nós desejarmos abrir mão, primeiramente, daquilo que Deus nos chamou para fazer. O que é que Deus chamou você para fazer? Deus chamou você para um ministério grande. Deus chamou você para ser um líder de excelência. Deus chamou você para liderar a sua casa. Deus chamou você para ser a melhor mãe, o melhor pai. Deus chamou você para cuidar dos seus filhos. Você, filho, para honrar o seu pai e a sua mãe. Deus chamou você para ser um líder de célula. Deus chamou você e te deu um dom para que você cumpra, exerça o seu dom em favor do reino, da igreja, ministrando as pessoas, o Senhor. Deus chamou você para fazer as coisas com excelência e dessa forma honrar a Deus e inspirar as pessoas. Mas sabe, irmãos, muitas vezes o exercício do nosso chamado, aquilo que Deus nos levantou para fazer, e a vida com Deus em si, elas vão caminhar lado a lado com as nossas necessidades, com as nossas lutas pessoais, com a luta para nós mantermos o nosso casamento, a nossa casa, os nossos estudos, o nosso trabalho. E muitas vezes vai parecer que nós temos que dar aquilo que nós não temos. Eu não vou dar conta. Começo a pensar assim, eu estou com um problema demais para continuar cumprindo o meu chamado, para ajudar as pessoas a ter uma vida com Deus. Eu estou passando por um momento muito difícil e eu não tenho condições de oferecer nada para outras pessoas. Irmãos, Jesus, Ele é o nosso maior exemplo. Ele é o nosso maior exemplo em exatamente tudo, porque a Bíblia fala para nós que Jesus, Ele pode nos entender, porque Ele mesmo passou por todas as coisas que nós passamos. Jesus conhece muito bem a nossa vida aqui na terra, Ele conhece. Ele sabe das lutas que a gente enfrenta para poder administrar tudo e não parar. Ele sabe que algumas vezes aquele pensamento de eu não vou dar conta, chega. Jesus veio para essa terra e Ele viveu como um de nós aqui, para que Ele pudesse ser para nós essa referência de como administrar as suas próprias lutas, fazer o que foi chamado para fazer e não parar. Você está entendendo? Irmãos, Jesus é o nosso exemplo de alguém que recebeu um chamado do Pai, que cumpriu até o final, vivendo nessa vida como qualquer um de nós aqui. Então eu gostaria que você acompanhasse comigo, nós vamos olhar para esse texto que nós lemos, olhando para Jesus como a nossa grande referência e inspiração que Ele é. E vamos ver quais foram as reações de Jesus. Hoje a gente vai aprender como não deixar de fazer o que Deus me mandou fazer, mesmo passando pelas maiores adversidades da vida. Você passa por lutas e problemas? Sim? Não? Nossa, que bênção, glória a Deus. Só ouvi você com a mão aqui. Você passa por lutas e problemas? Amém?
Então essa palavra é para você. Então, eu quero falar aqui 3 coisas que eu aprendo com Jesus para dar conta e não parar. 3 coisas que eu aprendo com Jesus. A primeira coisa que eu aprendo com Jesus para poder dar conta é: não pare, permita que a compaixão te mova. Permita que a compaixão te mova. Pega a sua Bíblia, olha lá o versículo 12 do texto que nós lemos. A Bíblia fala assim: então vieram os seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Irmãos, nesse versículo aqui, a Bíblia está falando para nós que Jesus recebeu uma notícia terrível. Ele recebeu uma notícia, a notícia da morte do seu primo João Batista. Agora, quem era João Batista na vida de Jesus? João Batista era primo de Jesus, mas não é daqueles primos que você considera lá longe, né? Era primo chegado. Era primo chegado de Jesus. Você pode ver, eles se reconheceram até no ventre da mãe deles. Eles eram primos chegadíssimos. Jesus amava aquele primo João Batista. Mas João Batista não era somente o primo de Jesus. João Batista tinha um papel muito importante espiritualmente no ministério de Jesus. Porque João Batista foi aquele que foi chamado para preparar o caminho para que Jesus viesse exercer o seu ministério. João Batista tinha um papel muito importante no ministério de Jesus. Então você veja que havia uma ligação muito forte entre os dois. E por aí a gente pode imaginar o tamanho do luto que veio sobre o coração de Jesus naquele momento que foi anunciado, João Batista morreu. E mais, a forma como João Batista morreu foi terrível, não é verdade? Foi horrível. Ninguém nesse mundo gostaria de receber a notícia de uma morte, principalmente dessa, não é? Jesus entrou num processo de luto naquele momento. Foi doído, foi difícil. Agora, olha lá no versículo 13, fala que Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto à parte. Ele falou assim: eu preciso ficar sozinho. Naquele momento que ele ouviu a notícia, imagina, ele falou: eu tenho que ficar sozinho agora. E ele pega um barquinho e ele vai para um lugar para ficar um tempo só com o Pai. E a Bíblia fala que ele se afastou e ele procurou um lugar deserto. Você já passou por isso? Eu preciso processar isso no meu coração e na minha mente. Eu preciso ir para diante de Deus. Não, isso foi demais, agora foi demais, foi um baque para mim. Eu preciso dar um tempo, eu preciso respirar um pouco. Sabe, aconteceu comigo e com o Cezinho, há uns anos atrás, nós não tínhamos ainda filhos. E eu me lembro que nós estávamos num momento, a igreja, ela estava passando um tempo tão especial, mas a demanda foi aumentando, e a gente precisava administrar aquilo. Eu me lembro que nós estávamos, nós dois, muito cansados, eu e ele. Sabe quando seu olho está assim, ó? Eu estava assim: Cezinha, estou cansada. E eu falei: amor, eu preciso de um tempo. Só que lá em Laranjeiras é diferente, gente, daqui, né? Quem mora em cidade grande, pequena, já vai saber. Então a gente não podia dar esse tempo lá em Laranjeiras, que daí não era um tempo. Porque se eu vou pegar um pão, já me deparo com todo mundo lá, e daí já tem que atender, né? Na padaria, tem que atender no mercado. E eu lembro que nós estávamos cansados. Você falou: já sei, vamos para Curitiba, porque eu gosto muito de shopping. Daí ele falou assim: eu vou te levar então no shopping, a gente vai ficar lá, vamos ficar só nós dois. E eu falo para ele: não reconhece ninguém, hein, Cezinha? Eu falo para ele: não reconhece ninguém, eu e você. Não olha, ele fala que eu falo para ele: não ergue a cabeça. Daí nós fomos, e eu me lembro que nós estávamos lá no shopping Curitiba, e nós chegamos lá e nós estávamos justamente falando isso. Ai, que bom que nós conseguimos ter um tempo só nós dois, né? E ele é verdade. A gente falando sobre isso. E nós passamos na frente de uma das portas de entrada do shopping. Ô, gente, sem brincadeira, quando nós passamos lá, a porta abriu. Quando eu vi uma multidão de gente de Laranjeiras, um ônibus parou na frente, gente. Era todo mundo de Laranjeiras.
Todo mundo de laranjeira saiu. Aí o meu olho já... Na mesma hora, eu não acreditava, nem o Cezinho, nós olhamos um para a cara do outro. Aí veio um pastora. Ai, gente, eu lembro que eu fiquei tão, assim, perdida, que eu às vezes, quando eu estou muito doida, assim, eu misturo palavras, eu dei tanta bola fora, gente, naquele dia. Gente, mas foi exatamente isso que aconteceu com Jesus. Foi exatamente isso, porque a Bíblia fala que a multidão ficou sabendo e seguiu ele por terra. Só que não era só um ônibus, não, eram 5.000 pessoas. Fora mulheres e crianças que não eram contados. Então, Jesus sabe como eu me senti, né? Aquela multidão foi atrás dele. Agora, olha aqui, aconteceu uma coisa muito importante nesse momento. E eu gostaria que você prestasse atenção. Sabe, algo que muitas vezes precisa acontecer comigo e com você, para que mesmo no meio da luta, a gente possa dar continuidade ao chamado de Deus. Olha o versículo 14. A Bíblia fala, desembarcando Jesus, viu uma grande multidão, e ele compadeceu-se dela, e curou os seus enfermos. E em outra versão fala, e ele foi movido de íntima compaixão. Irmãos, esse não é o único momento na Bíblia em que nós vemos Jesus sendo movido por íntima compaixão. A compaixão moveu Jesus a curar os enfermos. Irmãos, a compaixão é um dos sentimentos que precisa acompanhar a vida do cristão. Precisa acompanhar o nosso chamado, porque sem a compaixão nós não nos movemos. A palavra fala que a compaixão fez Jesus se mover. A compaixão vai nos fazer mover, nos movimentar. Sabe, sem a compaixão, irmãos, nós nos dedicamos exclusivamente às nossas próprias necessidades. Sem compaixão, eu me torno egoísta. E na vida com Deus, no exercício do nosso ministério, não cabe o egoísmo. Eu preciso de compaixão. Porque senão eu vou falar assim, ixi, todo mundo vai embora. Vai embora todo mundo, eu estou mal. Estou péssima, meu olho está assim. Eu estou de luto, não quero saber. Sem a compaixão é dessa forma que a gente age. Mas com a compaixão a gente faz o que Jesus fez. Sabe, irmãos, o que o Espírito abriu os meus olhos neste momento? E esse texto foi... Alguns dias depois que eu tive aqueles pensamentos, eu fui num devocional, e o Espírito Santo falou muito comigo, e ele me fez enxergar, que mesmo que houvesse uma necessidade tão profunda a ser suprida ali na vida de Jesus, mesmo diante de um sentimento tão forte como o luto, o sentimento de compaixão, ele sobrepôs a dor, a tristeza, o luto que Jesus estava sentindo. Irmãos, a compaixão, ela foi mais forte do que o luto. Você imagina isso? Ela foi mais forte. A compaixão fez Jesus se mover. O luto é forte. Quem aqui já passou por luto sabe que é terrível. Mas você imagina o tamanho dessa compaixão que Jesus teve. Então a Bíblia fala que depois que a compaixão sobrepôs o luto, a Bíblia fala que Jesus curou os seus enfermos. E Jesus atendeu a multidão. Porque a compaixão, ela impulsionou Jesus a fazer o que tinha que ser feito. E a não parar de cumprir o seu chamado, mesmo diante de uma dor tão profunda que ele estava sentindo. Mesmo diante de um momento de crise em que Jesus estava. Ele não parou. Irmãos, Jesus fez o que precisava ser feito. Mas veja só, Jesus ainda tinha uma necessidade. E isso mostra para nós o quanto Jesus negava a si mesmo. Para depois, mais para frente, ele ser capaz de negar-se ao ponto de cruz. E ele poder então dizer, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a sua vontade. Irmãos, foi exatamente nesse contexto de luto que Jesus
cura os enfermos, mas Ele também opera um dos milagres mais interessantes do ministério dEle, que até as crianças conhecem, que tem música, que foi a multiplicação dos 5 pães e 2 peixes. Você já pensou que quando a gente gosta, que legal isso que Jesus fez, Ele multiplicou, alimentou toda a multidão, mas você já pensou que quando Jesus fez essa maravilha, Ele estava de luto? Jesus estava de luto. Marcos fala que nesse momento, Jesus ensinou a multidão, Ele pregou, Ele operou a maravilha. Jesus é o nosso exemplo, irmãos. Eu me lembro de um reencontro, onde nós estávamos ministrando. O Lucas era pequeno, tinha 10 para 11 meses. Nós estávamos ministrando nesse reencontro, era muito grande lá em Guarapuava, um reencontrão mesmo. E no domingo de manhã, eu me lembro que eu recebi a ligação do médico do Lucas, falando, vocês precisam internar o Lucas amanhã às 6 horas da manhã, vocês precisam estar aqui no Pequeno Príncipe, porque eu recebi os exames do Lucas agora, e a hidrocefalia voltou num grau muito mais forte, então ele vai precisar passar por uma cirurgia urgentemente. Irmãos, eu me lembro que o meu coração despedaçou, eu e Cezinha, naquela hora, nosso coração despedaçou. Havia tantas possibilidades horríveis para acontecer, irmãos, mas naquele dia havia também centenas de pessoas que precisavam ser ministradas a respeito de como nós devemos amar a Deus. E eu me lembro que eu e o Cezinha conversamos e nós combinamos, ele falou, Sueli, então junta as coisas, vai para casa, faz as malas. Ele falou, você me libera para ficar aqui, terminar o reencontro, de ministrar? Eu falei, claro que eu libero. Esse povo vem aqui para ouvir, eu libero, eu sei que há uma necessidade. E daí ele ficou, e eu me lembro que ele pregou a ministração voltando ao primeiro amor, nesse dia, e ele pregou com tanta verdade, pregou que aconteça o que acontecer, nós nunca vamos deixar de amar e de servir a Deus. Havia uma dor no nosso coração, mas a compaixão sobrepôs, fizemos o que precisava ser feito. Irmãos, a compaixão nos ajuda demais. Sabe quantas vezes nós estamos passando por lutas, por momentos difíceis na nossa vida, mas a gente olha aí para o nosso redor e a gente vê que há uma multidão precisando de nós. Nós olhamos ao nosso redor e vemos que existem muitas pessoas que estão precisando de atenção, de cuidado, de amor, quem sabe seja na tua família e na tua casa. E eu quero dizer então para você nessa noite, permita que a compaixão sobreponha no seu coração qualquer sentimento ruim, difícil, qualquer ansiedade, e que ela te ajude a fazer o que você precisa fazer. Que a compaixão nos mova em nome de Jesus, amém? A segunda coisa que eu aprendo com Jesus é, não pare, busque o equilíbrio em Deus. Busque o equilíbrio. Fala para a pessoa do seu lado aí, você precisa ser equilibrado. Irmãos, agora, antes que alguém questione qualquer coisa, eu já preciso te dizer, Jesus não ignorou o seu coração e o luto que ele estava vivendo. Jesus não ignorou, viu? Jesus sabia que até mesmo aquilo ia se tornar um grande testemunho. E se tornou, nós estamos pregando sobre isso aqui hoje. Olha o versículos 22 e 23. Fala assim, logo a seguir, depois que ele fez tudo lá, que curou, expulsou demônio, pregou, multiplicou pães e peixes, ele compeliu os seus discípulos a embarcar e passar adiante dele, ou seja, ele obrigou os discípulos para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Irmãos, Jesus ainda estava buscando ter aquele tempo que ele saiu na hora da notícia para ter.
Jesus ainda estava atrás disso, ele ainda tinha uma necessidade. Então a gente vê que depois de fazer o que precisava ser feito, ele despediu a multidão. Ele falou para os discípulos: agora vocês vão. Mas Jesus, não, vão, pode ir. Eu vou agora ter o meu tempo. Eu fiz o que eu precisava fazer já. E ele subiu ao monte para orar. E sabe por quanto tempo Jesus orou? Fazendo os cálculos aqui diante do que a palavra nos oferece. Jesus orou por aproximadamente 9 horas. E por que a gente acha que 10 minutinhos vão resolver, né? O Filho de Deus foi e orou por 9 horas. Agora eu quero chamar a tua atenção para perceber que há muito equilíbrio na vida de Jesus. Muito equilíbrio. Jesus foi alguém equilibrado e nós também precisamos ser. Eu preciso ter equilíbrio na minha vida. Deus me ajude a isso. Irmãos, hoje nós estamos diante de uma geração em que os seus próprios conflitos e as suas próprias necessidades estão acima do chamado de Deus. Estão acima até mesmo de uma vida com Deus. Aí a faculdade, agora eu estou TCC, então eu largo tudo. Gente, porque TCC é outra coisa para fazer a gente desistir de célula de ministério, de vir para a igreja. É o tal do TCC. Então, não, porque agora o meu trabalho está exigindo demais, então agora eu vou deixar. Eu estou passando por essa luta agora, então eu vou parar, eu vou dar um tempo. Quantas pessoas desistem do ministério, desistem da vida com Deus por conta de lutas e dificuldades pessoais, não é? Você conhece a história de alguém assim? Deixam de fazer o que Deus chamou para fazer, por motivos, irmãos, muitas vezes egoístas. Sabe o que tem faltado para nós? Tem faltado a compaixão para nos mover e não permitir que nós paremos. Irmãos, Jesus não parou. Jesus não parou. Ele equilibrou. É diferente. E nós não estamos falando aqui sobre você negar a sua necessidade, mas sobre você entender que há um momento certo para dar atenção para cada coisa na sua vida. O nosso problema, irmãos, é que nós colocamos a nós mesmos na frente de toda e qualquer coisa. Nós vivemos numa sociedade que supervaloriza a dor, que nega as verdades bíblicas. E nós somos perfeitamente capazes, irmãos, de enfrentar todas essas coisas, como o exemplo que Jesus nos deu nessa passagem. Porque Jesus se fez como um de nós. Então, Deus não ignora o nosso sofrimento. Deus não ignora a nossa luta, os nossos sentimentos. Pelo contrário, irmãos, Ele conhece muito bem cada uma das nossas necessidades. E eu acredito mesmo que Jesus conhece até melhor do que nós. E Ele já deu para nós força suficiente para mesmo em meio a essas lutas, nós não pararmos de servi-lo. Mas Ele também nos aguarda para curar as nossas feridas. Ele também nos aguarda para suprir as nossas necessidades, irmãos. Mateus capítulo 11, versículo 28. Jesus, Ele está falando: venham a mim todos vocês que estão cansados, que estão sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Eu vou dar para vocês alívio. Então o convite de Jesus é também para que nós nos acheguemos a Ele, para suprir qualquer uma das nossas necessidades, não importa qual ela seja. Há um renovo em Deus nos aguardando, irmãos. Há um fardo leve para nós carregarmos. Há em Jesus a possibilidade de nós termos as nossas necessidades supridas. Você não precisa parar por conta disso. Jesus vai suprir todas elas. Sabe, eu me lembro quando eu passei pela depressão. Eu passei por essa alternância entre dar e buscar renovo, dar e buscar renovo, mesmo que muitas vezes eu achava que não tinha nada que eu pudesse oferecer no meio da depressão. Mas eu falava: Senhor, eu vou fazer o que precisa ser feito.
Eu vou fazer aquilo que o Senhor me chamou para fazer. Eu fazia. E depois eu ia e buscava esse renovo em Jesus. Eu me lembro exatamente disso. Jesus nos chama, irmãos, para uma vida de equilíbrio, porque Ele mesmo praticou isso. O reino de Deus é equilíbrio. Então não pare, você vai dar conta. Amém? E a terceira e última coisa que nós aprendemos com Jesus é: não pare, vença as suas tempestades e ande sobre elas. Ande sobre elas. Versículo 25, olha aqui. E na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles como? Andando sobre o mar. Em outras versões fala sobre a tempestade. Irmãos, o texto mostra que Jesus teve lá o tempo dele, só ele e o Pai. 9 horas maravilhosas que ele teve ali. E quando Jesus volta desse tempo a sós com Deus, como que ele estava? Andando sobre as águas. Ele anda por cima da tempestade. Você lembra bem dessa passagem? Irmãos, a gente conta sobre isso. E eu imagino que ao vivo, na hora, deve ter sido algo esplêndido. Jesus vindo no meio da tempestade, os discípulos achando: é um fantasma, eu vou morrer. É um fantasma. Mas Jesus está vindo lá, renovado, revigorado. E aí acontece tudo aquilo que você já sabe, aquela história, Pedro falando: é o Senhor mesmo, manda eu ter com ele, vem então. Aí Pedro vai, daí afunda, daí Jesus pega, daí ele sobe, vão para o barco. E daí o que Jesus faz nessa hora? Jesus manda a tempestade: aquieta-te. Aquieta agora. Jesus manda a tempestade se acalmar. Irmãos, a gente acha essa cena demais, não é? Já teve essa cena no The Chosen? Eu queria ver essa cena. Eu acho essa cena fabulosa, sensacional. E a gente prega sobre ela. A gente declara isso na nossa vida. A gente fala: você vai andar por cima das tempestades, você vai andar sobre as águas. Mas muitas vezes nós não entendemos a profundidade, o que foi de fato essa maravilha que Jesus operou. O que essa maravilha quis dizer para nós. Irmãos, olha só. Na verdade, o fato de Jesus andar por cima das águas, da tempestade, foi somente a manifestação física e visível do que já havia acontecido no interior de Jesus, depois que ele teve o tempo dele com o Pai. Olha só, você entendeu isso? Foi só a manifestação física daquilo que aconteceu no interior dele, de tudo o que Jesus havia vivido. Então, quando Jesus sai do tempo dele a sós com o Pai, irmãos, ele tinha vencido a tempestade dele. Ele tinha vencido a tempestade dele, mas mais do que isso, irmãos, ele não tinha negligenciado o chamado dele. Ele havia feito o que ele precisava fazer e agora ele estava completamente renovado. Havia ali um testemunho a ser contado. Irmãos, olha o versículo 33. O versículo 33 fala: e os que estavam no barco o adoraram dizendo: verdadeiramente és o Filho de Deus. Os discípulos reconheceram: uau, verdadeiramente és o Filho de Deus. Agora, os discípulos, eles não disseram isso simplesmente pelo fato de Jesus ter andado sobre as águas. Não, irmãos, os discípulos já tinham visto tanta coisa maravilhosa acontecer. Eles tinham acabado de presenciar a primeira vez Jesus fazendo a multiplicação de 5 pães e 2 peixes para dar comida para mais de 5.000 pessoas. Os discípulos já tinham visto tantas coisas. Andar por cima das águas era muito legal, mas eles já sabiam que Jesus poderia fazer isso. Irmãos, os discípulos fizeram aquela declaração de reconhecimento de quem Jesus era, porque eles tinham acompanhado todo o processo. Eles tinham acompanhado tudo o que havia acontecido com Jesus desde o começo. Desde que ele recebeu a notícia, porque a Bíblia fala que Jesus estava com eles. Desde que ele recebeu notícia,
Eles viram que Jesus entrou em luto. Eles viram que Jesus se entristeceu. Eles viram que Jesus queria ficar sozinho. Eles viram que a compaixão predominou em seu coração, levando ele a negar a si mesmo, fazer o que ele precisava fazer, fazendo com que Jesus não parasse de cumprir o chamado dele com toda excelência. E vamos dizer, foi excelente o que Jesus fez. Irmãos, Jesus viram o modo como Jesus se esforçou para tratar o seu interior, a sua necessidade, para estar sós com Deus. E eles viram também o resultado disso tudo. E o resultado disso era andar por cima da tempestade. Ai, irmãos, as pessoas vão olhar para você. E elas vão sim ver as suas lutas. Elas vão sim ver as suas dificuldades, as suas guerras. Elas vão saber as dificuldades que você tem enfrentado. Mas elas também vão ver o quanto você é movido pela compaixão. Elas vão ver que você não para. As pessoas vão ver o equilíbrio na sua vida. Elas vão ver o quanto você se esforça para correr para o seu Pai, para buscar suprir as suas necessidades. Elas vão ver você vencendo as suas tempestades aqui dentro do seu coração. E elas vão ver também você andando sobre as águas em nome de Jesus. E elas vão dizer com tudo isso: uau, verdadeiramente essa pessoa é um filho de Deus. Verdadeiramente essa pessoa aí, ela é uma mulher de Deus, ele é um homem de Deus. Eu vi tudo o que aconteceu na vida dela.